Oiê! Oiê! Ótima tarde! Ótima tarde, pessoal! Sejam bem-vindos! Bora começar mais um episódio da nossa jornada do líder inteligente. Oi, Pati! Tudo bem? Vamos lá, vamos comunicar o pessoal que já estamos aqui, gente. Mandar esse aviãozinho aqui, ó, para mais pessoas. Bora avisar todo mundo que a gente já tá começando a nossa live e hoje eu quero trazer um assunto incrível aqui para você, que é sobre transição de carreira. Como líder inteligente planeja a sua transição de carreira. Bora então, vamos lá? Vamos convidar o pessoal para vir para cá nesse episódio maravilhoso dessa jornada incrível que tem acontecido aí durante todos esses dias. São 21 dias de lives. Deixa eu mandar aqui os aviõezinhos. Escolha aí umas 5 pessoas para você convidar para vir aqui para a live. Como está sendo seu sábado hoje? Me conta. Como está sendo o seu sábado? Está sendo um dia feliz, um dia cheio de paz, um dia cheio de graça? Um dia cheio da presença de Deus, um dia onde você está comunicando liderança na sua vida pessoal, na sua vida profissional, liderança na sua casa, liderança com seus filhos, com a sua família. Oi, Zenaide, ótimo dia! Ótima tarde já, que bom te ver por aqui, fica aí com a gente. Patrícia, seja bem-vinda! Seja bem-vinda à jornada do líder inteligente. Hoje nós vamos falar de um assunto incrível. Esta semana eu recebi algumas solicitações de um cliente meu, sabe, algumas orientações sobre mudança de carreira, sobre transição de carreira. E aí eu quero trazer esse assunto para você hoje, para que possa te ajudar nas suas escolhas, se você estiver passando por esse momento. Se não, vai ser um conhecimento para que você possa se preparar para alguma situação como essa. Ou se você já passou também, você vai poder compartilhar e contribuir aqui com a gente. Talvez você encontre alguém nesta situação de transição de carreira, de mudança de planos, né? Alguns foram forçados aí por conta da pandemia mesmo, outros estão tendo que fazer isso agora nesse momento. Então vai ser um assunto bem legal, onde você vai compreender como é a mente do líder inteligente diante de um processo de transição de carreira, como que ele se planeja, como que ele se prepara para que ele possa ter os resultados que ele deseja. Ótimo dia, ótima tarde, olá, muito bom. Fala pra mim de onde vocês são, gente. Deixa eu já parar esse louvor aqui, vamos lá, bora. Quero saber de onde vocês são, qual cidade vocês estão me assistindo. De qual cidade? Escreva aí pra mim, qual que é a cidade que você está assistindo essa live. Deixa eu ver, de onde é que vocês estão me assistindo? Esse já é o nosso 19º episódio, 18º episódio. A Zenaide é de Varginha, né? Minha conterrânea aqui da cidade de Varginha. Que coisa boa! Bora então, vamos lá. Vamos falar hoje nessa jornada do líder inteligente sobre transição de carreira. Por que eu decidi trazer esse assunto aqui para vocês hoje? Porque foi algo que aconteceu comigo. Eu, como vocês já sabem, me acompanham aqui, eu fui executiva durante 10 anos de uma empresa privada conveniada à Fundação Getúlio Vargas e por 10 anos eu
exerci uma atividade que eu amava, que eu gostava, que eu tive muitos resultados. E chegou um momento que eu precisei fazer uma transição na minha carreira. Sair da minha zona de conforto, né? Tinha toda uma segurança financeira, um trabalho estável. E se eu quisesse, eu estaria lá até hoje. Digamos que até um mês atrás, porque esse último mês a empresa fechou, inclusive. Né? Então, era uma carreira estável, era uma carreira muito tranquila, mas que também me fez crescer bastante, me fez desenvolver bastante. E eu cheguei num determinado momento que eu precisei tomar uma decisão de sair da minha zona de conforto. Porque aí eu comecei a entrar numa zona de conforto. E a transição de carreira, ela requer muitas perguntas, muitos questionamentos que você deve responder para você. Qual que é o motivo que você quer mudar de carreira, que você quer ir para uma outra função, para uma outra profissão? Por que você está tomando essa decisão? E eu comecei a tomar essa decisão talvez alguns anos antes de eu realmente chancelar a minha saída, chancelar ali a minha decisão. E por que foram alguns anos antes? Porque tudo requer um planejamento, tudo requer uma análise, tudo requer ali algumas coisas que você precisa colocar na balança para você tomar uma decisão. E aí, quais motivos, né, que faz uma pessoa hoje querer mudar de carreira, querer mudar de profissão, querer deixar aquele trabalho certo, aquela função certa para ir para uma outra função que você não tem certeza se vai dar certo ou não? Quais os motivos que faz com que isso aconteça? É muito importante que a gente entenda que esses motivos, eles podem estar nos levando a tomar algumas decisões. E a gente precisa ter a certeza do porquê. E os motivos muitas vezes são por insatisfação no ambiente de trabalho, muitas vezes por falta de oportunidade de crescimento, às vezes também por situação financeira, às vezes você acha que deveria ser mais bem remunerado, mais bem reconhecido e você não está sendo bem reconhecido naquela situação, naquele trabalho atual, naquela sua liderança. Às vezes por conta de crescimento profissional, ter uma perspectiva. E muitas vezes é por conta do seu propósito mesmo. Às vezes o que você tem vivido ali não tem feito você cumprir com o seu propósito na sua maestria. E no meu processo de transição de carreira, quando eu decidi, em 2012 eu tomei a decisão e só fui me desligar verdadeiramente da empresa em 2016. Por que eu decidi em 2012? Porque primeiro que quando eu entrei na empresa, eu fiz um plano de carreira para mim. E esse plano de carreira duraria 5 anos, então era o tempo máximo que eu ficaria. Porque eu sabia que se passasse de 5 anos, eu já não estaria mais em crescimento, eu já não estaria mais em desenvolvimento. E o que eu poderia entregar de crescimento para a empresa, de desenvolvimento, era dentro desse planejamento. Então eu fiz ali um plano de ação para que isso pudesse acontecer. Com 2 anos de empresa, eu já tinha sido promovida mais de 4 vezes e eu já estava liderando não só a unidade aonde eu ficava, que era aqui na minha cidade, em Varginha, mas também 2 outras unidades que eram fora, uma em Pouso Alegre e uma em Poços de Caldas, sendo que a de Poços de Caldas foi nós que intraempreendemos. O que é intraempreender? É você enxergar a oportunidade de um projeto, enxergar a oportunidade de uma expansão dentro do seu trabalho atual hoje e oferecer isso para a gestão da empresa. E foi o que eu fiz, eu ofereci, enxerguei a oportunidade de termos mais uma unidade em Pouso Alegre e eles aceitaram e eu abracei a causa. Então, com 2 anos, eu entrei como uma assistente administrativa e com 2 anos eu já era uma coordenadora, eu já era uma executiva de um grupo de 3 empresas.
Pois bem, e aí a gente começou a ter muito resultado, a gente começou a crescer muito, aí eu já tinha muita gente na minha equipe, eram pessoas na equipe de Varginha, equipe de Pouso Alegre, equipe de Poços, para poder coordenar essas 3 unidades com distanciamento, não é, da cidade, que não era fácil, era estrada, era viagens, a semana toda, cada semana eu estava num lugar, numa unidade. E as empresas foram crescendo, elas foram tomando forma, as coisas foram acontecendo, e até que eu comecei a treinar a minha equipe para que eles pudessem se tornar líderes, se tornar líderes também. Eu precisava de outros líderes ali para atuar. E o que ocorre? Depois de 5 anos, eu ainda continuei crescendo, eu ainda continuei me desenvolvendo dentro da empresa. Porém, começou a queimar no meu coração a questão de treinamentos. Por quê? Porque eu comecei a treinar muito a minha equipe e eles começaram a dar resultado, começaram a entregar valor para a empresa, e eu comecei a identificar em mim essa habilidade de treinar, de desenvolver pessoas. E aí eu falei, poxa, eu acho que eu posso fazer isso, não é, para mais pessoas, não só para minha equipe, mas para outras empresas, para outras, em outros lugares, de pessoas que estejam também precisando de algo assim. E foi isso que eu fiz. E aí, em 2012, eu comecei, então, a dar palestras, eu comecei a dar pequenos treinamentos, eu me ingressei no Senac, comecei a dar aula no Senac, mas ainda estava com o meu cargo de executiva. Isso foi o início da minha transição de carreira. Foi logo onde eu comecei a me identificar. Então, o que ocorre em tudo isso? Entre esses motivos que eu falei para vocês, de insatisfação, de falta de oportunidade, de talvez insatisfação financeira, talvez de crescimento, perspectiva, e também de falta de propósito, entre esses motivos aqui, o que estava mais queimando no meu coração era que eu tinha um propósito muito maior e que se eu me limitasse dentro de uma empresa só, eu não iria contribuir com mais pessoas no seu processo de desenvolvimento. Então, até aquele momento, meu propósito estava sendo cumprido e já havia sido cumprido na empresa. E aí eu comecei a vislumbrar a possibilidade de me tornar uma professora também da Fundação Getúlio Vargas, já que eu trabalhava numa empresa que era conveniada à FGV, né, que tinha todo esse acesso. E aí eu comecei a ter esse contato com os professores, com os meus colegas, que hoje são os meus colegas, a pedir orientação para que eu fizesse essa transição com muita tranquilidade. Então, por onde é que eu devo começar uma transição de carreira? Essa semana, como eu disse, eu recebi esse contato de um mentorado meu que está assim extremamente sobrecarregado, insatisfeito, ele acha que está correndo demais, que o resultado não está chegando da forma que deveria, ou que talvez ele não esteja sendo reconhecido da maneira que deveria. E aí ele pediu minha opinião, o que eu faço? Né? O que eu faço para poder definir a minha área, para poder entender para onde eu devo ir agora? E é o que me motivou em trazer esse conteúdo para vocês, tendo em vista que eu também passei por isso. E eu vejo que desenvolver uma liderança inteligente nas nossas vidas é nós termos essa capacidade de percepção de momentos que nós temos de fechar ciclos. Porque quando nós não fechamos os ciclos, nós vamos continuar num nível de insatisfação, num nível de estresse, desgaste muito grande. E aí os seus resultados e a sua vida de propósito, ela não vai vir a acontecer como você gostaria, como você desejaria. Então, primeira coisa que você deve definir por onde começar é entender, essa é a solução mais viável? Eu preciso sair de um lugar e ir para o outro? Esta solução é a mais assertiva para mim agora? Será que eu posso, por exemplo, mudar de um cargo para o outro?
E quando você faz essa análise, muitas vezes, por exemplo, você pode ser formado em administração de empresas, está lá administrando a empresa, mas de repente você olha e percebe que você tem uma paixão e uma facilidade por uma área acadêmica. E às vezes a empresa em que você está, ela te permite fazer isso. Ela te permite em fazer uma mudança de um cargo para o outro. De repente você está lá focado no setor financeiro da empresa, mas você percebe que você tem uma habilidade para trabalhar na área comercial, para ser líder de uma equipe comercial, para ser líder da sua vida na área comercial. E aí você pode manter na empresa e simplesmente mudar de função. Então a primeira coisa que a gente precisa entender, como é que a gente vai começar? Precisamos responder essas perguntas. Essa é a solução mais viável? A transição de carreira, a saída de um lugar para ir para o outro é a solução mais viável? Segundo, aonde eu estou hoje, será que eu poderia mudar de um cargo para o outro e isso já me traria algum nível de satisfação ou não? Então, se você tiver clareza dessas respostas, ficaria muito mais fácil para você. Tanto que quando eu tive que tomar a decisão realmente de me desligar, depois de 4 anos, né, eu tomei a decisão de que eu iria fazer uma transição de carreira, mas eu ainda queria continuar na empresa, eu queria continuar como executiva e ali trabalhar paralelamente, ter liberdade de sair, de ministrar minhas aulas na FGV, de ministrar meus treinamentos fora, ou seja, ter uma flexibilidade maior dentro da empresa e continuar coordenando, continuar ajudando. Porém, eu fiz essa proposta para a empresa, não é? Eu fiz essa proposta na época, 4 anos depois, quando eu decidi bater o martelo. E não foi viável para a empresa na época, eles não aceitaram, acharam que não faria sentido. E aí eu precisei tomar essa decisão de seguir o meu propósito. Passados-se hoje 6 anos, eu digo a vocês que se eu tivesse sido tão egoísta de pensar só em mim, só na minha segurança, só nos meus benefícios, só na minha situação naquele período, hoje eu não teria impactado mais de 12 mil pessoas por esse Brasil afora. São mais de 12 mil líderes sendo treinados por nós, pela nossa metodologia, mais de 12 mil alunos que passaram pelas nossas palestras, pelas nossas mentorias, pelos meus treinamentos em company, pelos meus treinamentos aqui no Instituto, os treinamentos abertos. Então, isso me fez realmente entender o que é viver uma vida de propósito, quando você sai, gente, da sua zona de conforto e você decide se desafiar, você decide realmente viver aquilo que você nasceu para viver. Então, o primeiro passo é esse, a gente saber por onde nós devemos começar. Mas para entender por onde nós temos que começar, a gente precisa fazer essas perguntinhas, não é? É viável? É a solução mais assertiva para agora? Ou para daqui 1 ano? Ou para daqui 2 anos? Para daqui quanto tempo? Tudo, não existe uma regrinha, existem alguns passos que você deve fazer, uma avaliação, para você compreender o momento certo de transitar a sua carreira, o momento certo. Por quê? Já é comprovado, gente, infelizmente, cientificamente, que 90% das pessoas são infelizes com o trabalho que exerce hoje. É muito alto esse índice, muito alto. E aí eu vou te dizer por quê. Primeiro, porque ela exerce um trabalho muitas vezes focado no financeiro, focado naquilo que ela está ganhando e não focado no propósito dela. Ponto. Porque você pode ter dinheiro e ser uma pessoa muito infeliz por não estar promovendo para o mundo aquilo que você nasceu para promover, por não estar entregando para o mundo aquilo que você nasceu para entregar. Então não se trata de financeiro, se trata de viver uma vida de propósito. E é o seu propósito que vai te gerar o financeiro. O financeiro ele vai ser uma consequência. Então, esse índice de infelicidade é a busca, em primeiro lugar, do financeiro em si, e não de viver um propósito. Segundo, que é o que eu encontro muito dentro dos meus treinamentos, dentro das salas de aula, as pessoas são infelizes no seu trabalho, porque fizeram a faculdade que o pai quis, que a mãe quis, e exerce a profissão que o pai quis, que a mãe quis. E isso é muito sério. Eu escuto muitos relatos de diversos alunos, de diversos mentorados meus,
por conta disso. Inclusive, assim, é muito legal porque no final das minhas aulas de liderança, alguns alunos chegam para mim e falam assim: professora, você me fez realmente tomar uma decisão. Eu falo que decisão, olha a responsabilidade, gente. A decisão do basta, basta. Está na hora de partir para outro, está na hora de fazer um projeto de transição de carreira, está na hora de mudar. E aí o coração gela, né? Mas ao mesmo tempo eu vejo que despertou nessa pessoa que ela precisa viver aquilo que ela nasceu para viver. E o que é interessante em tudo isso é que muitas vezes as pessoas estão numa função porque o pai quis, porque a mãe quis, não é? E aí o que acontece em tudo isso, gente? Gera seres humanos infelizes, com baixa gestão emocional e com baixa capacidade de entrega também. Muitas vezes temos advogados, por exemplo, que eu também, né, é uma das minhas áreas, que só formou em direito, que só é advogado porque o pai era, porque o avô era, porque o bisavô era, mas não é o que ele gostaria de fazer, não é? Então isso em várias áreas. Esta empresa, por exemplo, hoje que eu fui executiva, não é? É uma empresa de um grupo familiar, só aqui no sul de Minas eram 3 unidades, perdão, e no Vale do Paraíba mais 4 ou 5 unidades. E o que acontece? As do sul de Minas estão fecharam agora exatamente porque os sucessores não quiseram assumir essa responsabilidade aqui dessa área e decidiram ficar só com a área da região do Paraíba. E talvez, né, esta seria a decisão certa do que fazer algo por obrigação, do que não gerar sua felicidade. É você entender ali aonde está o seu limite, o que é que você gostaria de fazer e como que você gostaria de fazer. Então esse é um ponto. Por onde eu devo começar? Entenda. Se você está infeliz no trabalho atual, se você está infeliz na empresa atual, no cargo atual, com o seu negócio atual, é hora de você repensar. É hora de você repensar. Por onde eu devo começar? É uma solução mais viável agora, ter uma transição de carreira? Ou que tipo de mudança eu devo fazer? E aí você vem com o seu planejamento. Lembra que eu falei pra você que eu decidi em 2012, mas eu só me desliguei em 2016. Por quê? Quando eu tomei a decisão em 2012, eu comecei a fazer trabalhos paralelos, eu comecei a traçar o meu plano B e fazer trabalhos paralelos. Então eu comecei a dar aulas pelo Senac, eu comecei a dar palestras nas empresas, eu comecei a treinar mais a minha equipe, porque quanto mais eu treinava, mais eu praticava as habilidades de liderança, mais eu praticava as habilidades de treinamentos. Então eu comecei a treinar muito a minha equipe, tanto que a minha equipe no Brasil inteiro, com mais de 80 conveniadas da FGV, a minha equipe, ela ficou ali entre as 3 primeiras colocadas em um projeto que nós fizemos, que nós oferecemos para a FGV. Então, assim, foi algo extraordinário. Eu levei todo mundo para a unidade da FGV no Rio de Janeiro, né? Fomos premiados lá, ou seja, isso é por conta do treinamento. Então, líder, você que é líder de equipes, que está aqui, entenda a importância de você treinar, de você desenvolver a sua equipe. E muitas vezes não precisa ser você. Você pode contratar pessoas para fazerem isso, você pode enviar a sua equipe para treinamentos, para institutos de treinamentos. Eu sempre falo isso para os meus líderes, não é? Para os meus mentorados. Não adianta só você buscar a informação. Se você não cascatear essa informação, esse conhecimento, você não vai conseguir desenvolver essa equipe. E aí, como é que eu planejei a minha transição de carreira? Não é? Não existe uma regra, como eu disse, mas a primeira coisa que eu fiz quando eu decidi realmente mudar era entender quais as áreas que seria interessante para mim, que áreas que seriam essas. E aí eu já tinha descoberto que a área de treinamento era a área que pulsava o meu coração, a área de desenvolvimento humano era a área que realmente me fazia se sentir mais feliz, mais realizada, porque a minha vida estava sendo transformada.
por conta de mestres, doutores que estavam passando pela minha vida e me direcionando, não é? Todos nós precisamos ter mentores. Se você não tem mentor, mentor de liderança, mentor espiritual, mentor financeiro, tá na hora de você correr atrás dessas pessoas. Todos nós temos que ter mentores nas nossas vidas. E eu, com os meus mentores, eu comecei então a identificar, não é? Para onde eu iria e como é que eu iria. Porém, muitas vezes você quer fazer uma transição de carreira, você quer ter uma mudança por vários motivos que eu já disse, talvez você não enxerga mais oportunidade de crescimento. E eu, quando eu cheguei como professora da FGV, eu já não tinha mais ali, eu já não tinha mais como crescer dentro dessa empresa, não. Então eu já tinha feito tudo, eu já tinha intraempreendido, eu já tinha montado uma equipe, a equipe já tocava sozinha, eu já delegava, eu já ministrava as minhas aulas, então eu já não tinha mais como crescer. E muitas vezes tem pessoas que podem chegar nesse processo de transição de carreira e não saber o que fazer. É aí que entra os seus mentores, é aí que entra pessoas, coaches, é aí que entra pessoas que já avançaram na carreira, que já entenderam o seu papel na sociedade e já tem uma experiência para te passar. Então, por isso que você precisa de mentor, por isso que você precisa participar de treinamentos de liderança, por isso que você precisa desenvolver uma liderança inteligente. Porque se chega nesse estágio, decidiu mudar de área, mas não sabe para qual área é, o seu mentor, ele vai te ajudar. E ele vai te ajudar como? Ele vai te ajudar, talvez fazendo uma lista de opções ali junto com você, de coisas que você fazia ou que você faz ou que você gostaria de fazer e que emoção te gera isso. Ele vai te ajudar com testes vocacionais, não é? Que tipo de teste fazer para entender como é o meu perfil e se o meu perfil ele vai me direcionar mais para um lado, ele vai me direcionar mais para o outro lado. É a mesma coisa, por exemplo, quando você faz direitos, tem várias áreas. Tem o direito empresarial, tem o direito penal, não é? Então tem o direito do consumidor, várias áreas. Você identificar isso em você é importante. Qual é a área principal para você? Qual é a área que mais pulsa o seu coração? Qual que é a área que você fica mais feliz, mais satisfeito? O líder inteligente, aquele que desenvolve uma liderança inteligente na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida empresarial, ele consegue encontrar saídas, encontrar esses caminhos para que ele vá se desenvolvendo. Porque chega um momento na sua carreira que ela fica tão estabilizada que aí, se você não tomar uma decisão, você acaba minando a possibilidade de você crescer em nível de conhecimento. Então, talvez o que ela te trouxe até aqui, ela não consegue mais te levar para o próximo nível. E aí começa a se perder grandes oportunidades. Que foi o que aconteceu com muita gente durante a pandemia, não é? Muita gente durante a pandemia que estava há muitos anos em empresas e organização, ou tinha negócios e teve que tomar decisão, ou de fechar o seu negócio, ou às vezes tomar a decisão por ele, teve que ser demitido porque não cabia mais ali naquela empresa, naquela organização, enfim, e aí teve que se reinventar. Então eu confesso para vocês que eu sou daquelas que eu gosto de depositar os ovos em várias cestas, não é? Então, os seus ovos têm que estar em várias cestas, porque se uma cesta cair e quebrar, você tem outras ali, outras oportunidades. Criar essas oportunidades para você é muito importante, para que você tenha esse comando, esse controle da sua carreira nas suas mãos, e não nas mãos do outro, não nas mãos da empresa, não nas mãos do seu cliente. Então, criar essa variedade de possibilidades em que você pode atuar é importante para que você venha se desenvolver, não é? Então, quando você decide, a forma de você planejar, a primeira coisa é essa: decidiu, se sabe por onde, ótimo, vamos lá com os mentores, com pessoas que já alcançaram, com pessoas que estão na área, e aí você vai se identificando cada vez mais. Se não sabe por onde começar, foca em ter mentorias, foca em participar de processo de coaching, foca em participar de treinamentos de liderança, para que você entenda qual é a sua vocação.
Quinta-feira passada, a gente teve um encontro presencial da nossa formação de líderes. E eu falava algumas coisas com eles com relação a isso e fiz inclusive um teste de inteligências múltiplas. O que são inteligências múltiplas? São 7 inteligências que Gardner identificou no ser humano. Que às vezes ele tem uma inteligência muito mais voltada para a área linguística, ele tem uma habilidade de comunicação, então são pessoas que trabalham com relações públicas, que trabalham em áreas comerciais, que têm mais facilidade. Ou às vezes a pessoa tem uma inteligência muito mais voltada para a lógica matemática. E o que é inteligência lógica matemática? É aquela capacidade de raciocínio matemático. Então são pessoas que se dão muito bem na área contábil, pessoas que se dão muito bem na área financeira, e na área de departamento pessoal. Ou seja, se eu entendo quais são as minhas a minha inteligência mais desenvolvida, a gente consegue identificar. E aí tem várias outras inteligências, inteligência espacial, a capacidade de você planejar, de você se projetar, inteligência musical, né? A capacidade de você ouvir uma música assim de ouvido e já saber que nota é. Enfim, inteligência intrapessoal, a capacidade de conhecer suas próprias emoções, de lidar com elas. Inteligência interpessoal, a capacidade de você lidar com as outras pessoas. Então eu falava com eles, com os líderes, e aí fizemos esse teste para identificar quais eram as inteligências que eles já tinham ali desenvolvida, quais que estavam em desenvolvimento e quais que ainda não tinha nada desenvolvido, né? E cada um deu um resultado. O que eu dizia para eles? Líderes que estão aqui, tem algumas inteligências que precisam ser desenvolvidas, que precisam ser trabalhadas. E agora que você sabe quais são as que você tem e as que você não tem e que precisa para o líder, a gente precisa criar um plano de ação. Então, dentro desse processo de transição de carreira, quando você faz testes como esses, você identifica quais habilidades. Suponhamos que você queira liderar equipes. Você queira liderar equipes, porque você é líder de qualquer jeito, tá, gente? De qualquer jeito você é líder. Você é líder para você realizar os seus sonhos, para você realizar suas metas, você tem que ser líder. Então, de qualquer forma, você é líder. Mas suponhamos que você queira ser líder de equipes, que foi uma decisão que eu tive anos atrás, mais ou menos em 2000, 2002, 2003. Eu estava como consultora comercial na associação comercial da cidade e eu decidi que eu ia liderar. Só que eu já tinha sido líder antes, né? Minha primeira equipe, minha primeira equipe foram compostas de 3 integrantes, que eram meus 3 irmãos, mais novos do que eu. Então eu já tinha sido líder deles, né? Em outro momento eu conto pra vocês aí o que foi que essa primeira equipe me fez desenvolver uma liderança autoritária, que mais tarde isso me deu muito problema no mercado de trabalho e eu tive que trabalhar muito isso. Mas quando eu decidi verdadeiramente que eu seria líder, e aí a associação comercial era uma empresa pequena e só cabia uma liderança lá, que era a gerente geral, né? O que eu fiz? Sabe o que eu fiz? Eu montei um projeto e eu apresentei para a diretoria esse projeto. Eu falei, olha, vocês querem crescer mais? Era novinha na época. Vocês querem crescer mais? Eu tenho um projeto aqui para vocês. Olha aqui a quantidade de cidades que tem em volta da nossa cidade e que não tem um atendimento de associação comercial. Os comerciantes, eles estão desprotegidos nessa situação. Então a minha ideia é que vocês me deem carta branca para contratar 4 pessoas, olha isso, hein? 4 pessoas para atuar nessas 4 regiões, porque eu tinha até dividido as regiões, né, ali, para atuar nessas 4 regiões. E aí eu fiz o meu salário, qual seria a comissão dessas pessoas e que nada ia sair do bolso da empresa, porque eu inseri uma taxa de adesão que cada comerciante que quando entrasse para essa associação teria uma taxa de adesão e com isso a gente iria pagar salário, pagar comissão e tudo mais. Pronto, eu desafiei em ter o meu cargo de liderança. E aí o problema, gente, sabe o que foi? É que eles aceitaram. Eles aceitaram a possibilidade, a oportunidade. Então o desafio foi maior. E foi bem interessante, foi uma experiência magnífica, magnífica. Foi uma experiência onde eu comecei a iniciar minha liderança, os treinamentos, treinava essas pessoas, iam com eles nos lugares. Então foi uma experiência incrível. E aí, isso é você planejar, não é uma transição de carreira.
É você entender e você muitas vezes colocar a mão na massa. Então, conversar com profissionais da área, não é? Como é que você vai planejar? Primeiro, se você decidir, tenha mentores para que faça testes em você, para que você tenha clareza do seu propósito. Segundo, converse com profissionais da área, entenda como é que eles fizeram, qual que é o passo a passo que eles fizeram. Quando eu tomei a decisão de que eu começaria a dar aulas, que eu começaria a dar treinamentos, eu cheguei para um professor meu, na época em 2007, eu fazia o MBA pela Fundação Getúlio Vargas, MBA em Gestão Empresarial, e eu cheguei para um professor de estratégias de empresas, e eu falei assim, professor, eu quero fazer exatamente isso aí que o senhor está fazendo. Eu quero dar aulas, eu quero transformar a vida das pessoas. Eu quero ser divisora de águas na vida das pessoas. Eu quero que elas realmente descubram o seu potencial, que elas tenham conhecimento, inteligência para tomar as decisões. O que é que eu preciso fazer, professor? Falei exatamente isso para ele. E ele falou assim, que ótimo que você quer. Então você vai fazer assim, você vai escolher um assunto, um conteúdo, você vai montar sua estratégia, no dia você vai botar um terninho, me falou até como que eu deveria me vestir, olha só que legal. E por fim, ele me cedeu todo o material dele, ele falou, começa a estudar esse material aqui, tem muitas dicas, muitas orientações. Então, mentores serve para isso, serve para encurtar os nossos caminhos, serve para direcionar a nós nos caminhos que nós queremos. E esse é um dos meus objetivos com você, é te ajudar a sair de uma estagnação, de um estágio para um outro, um estágio de felicidade, um estágio de uma vida de propósito. Então, segundo lugar, converse com pessoas, com profissionais. Terceiro, ofereça trabalhos voluntários, estágio. Se você é estudante, vai fazer um estágio. Se você já não é mais uma estudante, ofereça trabalhos voluntários. Sabiam que as minhas primeiras palestras foram de graça? As minhas primeiras palestras foram gratuitas. Depois comecei a cobrar, né? Começava a cobrar um valor simbólico. De repente comecei a cobrar valor de gasolina. De repente comecei a cobrar um valor um pouquinho mais alto. E hoje eu não ministro palestras por menos de R$5.000. Então, isso é muito importante que você entenda como é que você vai gradativamente se desenvolvendo, gradativamente ali crescendo, gradativamente evoluindo. Você primeiro se doa. A gente falou isso ontem. A nossa live de ontem tá gravada ainda, viu? Assiste lá. Falamos desse processo de você dar e receber, não é? Então, você primeiro precisa criar o seu campo ali de atuação, se tornar conhecido, as pessoas têm que enxergar valor em você, e aí você vai se doando, e aí sim você vai conseguindo alcançar o seu objetivo. E, por fim, e isso diria para vocês que é um dos mais importantes para você fazer uma transição tranquila, se você tem essa possibilidade, é de você regularizar as suas finanças. Regularize as suas finanças. Então, eu fiz assim, não é? Eu decidi em 2012... De 2012 até 2014, eu comecei a treinar a equipe, eu comecei a trabalhar a equipe e aí delegando. E aí eu fui passando tudo. De 2014 a 2016, eu usava o meu tempo livre para fazer outras coisas ali. Para fazer mais relações públicas, para estudar mais, para ter mais conhecimento. Porque aí eu já deleguei tudo que eu precisava e eu só estava na etapa de acompanhamento. Então eu fiz uma transição muito tranquila financeiramente. Eu paguei todas as contas, eu tinha carro financiado e aí eu quitei. E aí eu fui pagando tudo, ou seja, para quê? Quando eu realmente me desligasse daquilo que me gerasse um fixo, para eu entrar no meu negócio de cara, eu precisava ter uma estabilidade financeira tranquila. Então é importante que você tenha isso em mente, né? Por quanto tempo você consegue sobreviver se você não tiver caixa nenhum? E aí eu fiz durante os de 2014 a 2016, eu fui organizando toda a minha finança, toda a minha finança, eu zerei tudo que eu precisava e fui também investindo, aplicando para que eu tivesse um montante.
Quando eu abri a minha estrutura física, né, que é onde nós estamos aqui, são 3 andares aqui no prédio, eu abri primeiro só aqui nessa parte de cima, nesse primeiro andar, então era aluguel para pagar, teve reforma de estrutura, enfim, muita coisa, equipamentos, equipe e tudo mais. E aí, quando eu abri essa estrutura física, eu já tinha um montante e eu tinha a minha rescisão, ou seja, eu não precisei fazer um empréstimo bancário. Graças a Deus, são 6 anos de empresa e que não tive a necessidade de fazer nenhum empréstimo. Isso é gestão financeira, é você liderar a sua área financeira, é você liderar aí a sua vida como um todo, as áreas da sua vida como um todo. Então, para isso, né, para que você faça essa transição com muita tranquilidade, entenda o que é que eu preciso fazer, como é que eu vou fazer, quem são as pessoas que eu posso contar, que vão me ajudar, como é que está a minha vida financeira, como é que eu organizo a minha vida financeira para que eu consiga, de fato, viver o meu propósito, viver a minha essência. Então, com essas dicas que eu te passei hoje, líder que está aqui, líder que é inteligente, se você está infeliz no seu trabalho, se você percebe que não vai ter mais oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, se você percebe que chegou no momento que já não dá mais, que está na hora de você partir para um outro objetivo, para viver o teu propósito, esse é o momento de você se projetar, de você se planejar. Use esse passo a passo, procure mentores, pessoas que poderão te ajudar junto com você a trilhar esse caminho. E se você quer aprofundar mais nesse assunto, nós temos a nossa formação de líderes inteligentes. A nossa formação de líderes inteligentes vai acontecer a partir do dia 20 de setembro. São encontros quinzenais, online ou presencial, você escolhe. E nesses encontros quinzenais eu trago para você todo um planejamento, um passo a passo. Eu trago uma ferramenta magnífica que eu aprendi na minha formação de business coaching na Disney. Então é uma estratégia que o Walt Disney usou para que ele pudesse ter as empresas que existe hoje, e quais estratégias foram aplicadas, quais resultados ele alcançou. Então eu trabalho muito essas ferramentas de business coach, desenvolvendo o meu liderado, os meus mentorados, os líderes que fazem parte conosco desse treinamento. Se você quer avançar, se você quer se desbloquear, se você, às vezes você pode estar no momento de estar patinando, não está conseguindo ultrapassar a barreira na sua carreira, na sua empresa, no seu negócio, esta é a sua grande oportunidade. Você que está aqui, lidere com inteligência, lidere as áreas da sua vida com sabedoria. E existe um método para isso. Não é mágica, gente, não existe mágica. Existe um método para isso. Esse método eu apliquei na minha vida e apliquei na vida de mais de 12 mil pessoas que já passaram pelos nossos treinamentos e se desenvolveram. E você pode ser o próximo a ter aí esse desenvolvimento e esse crescimento. Quer embarcar nessa comigo? Só vem e participe conosco desse treinamento. E nos dias 26, 27, 28 e 29, nós vamos ter a nossa formação de oradores inteligentes. É o nosso curso, nosso método de oratória. Como que você desenvolve uma oratória com eloquência? Como que você desenvolve uma oratória capaz de treinar a sua equipe? Como que você desenvolve uma oratória para palestrar? Uma oratória para vender? Como que você desenvolve uma comunicação assertiva de maneira que você consegue ter relacionamentos interpessoais saudáveis? Quer aprender como? Venha! Esse já é presencial, tá? Nós temos o treinamento online também. O online você tem acesso imediato às aulas, mas esse que vai acontecer nesse período, ele é totalmente presencial. É uma imersão. Então, essa é a sua grande oportunidade. Ainda dá tempo de você viver grandes experiências com resultados financeiros ainda este ano de 2022. Você vai virar o ano se sentindo uma pessoa mais realizada. Mas para isso é necessário trabalhar nesse processo de desenvolvimento e de crescimento. Tá bom? Grande beijo pra você. Vi que algumas pessoas entraram aqui agora. Joana, Cláudia, a Inês também. Olha só que legal, hein?
Obrigada pela sua presença. Hoje falamos sobre transição de carreira, como que o líder inteligente consegue fazer uma transição de carreira na vida dele, na vida pessoal, na vida profissional, enfim, como é que ele toma as decisões na vida dele. E se você chegou agora e não viu, assista depois aí a live, vai ficar gravada. Amanhã, às 12h57, a gente estará de volta aqui, gente. Ó, beijo, bom sábado pra você, obrigada, tchau, tchau.